Seja bem-vindo, seja bem-vinda a JC Cursos e Treinamentos, dando sequência a uma série de vídeos sobre evidências para atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001-2015 para auditores e auditados. Eu vou estar falando sobre o requisito 7.1.4, ambiente para a operação dos processos. Qual a intenção desse requisito? Bom, a intenção desse requisito é garantir que a organização determine e forneça o ambiente necessário para a operação de seus processos, para facilitar o fornecimento de produtos e serviços em conformidade. Os requisitos para o ambiente do processo podem variar muito, dependendo do tipo de produto e do serviço fornecido. Por exemplo, uma agência reguladora pode estabelecer requisitos específicos para a limpeza do ambiente do trabalho, a fim de evitar a contaminação. Em alguns casos, o ambiente do processo só precisa abordar questões físicas, como temperatura, iluminação, higiene, fluxo de ar, ruído e etc. Em outras circunstâncias, os fatores humanos podem ser críticos no processo. Portanto, devem ser considerados ao determinar o ambiente para a operação dos processos. Por exemplo, evitando altas cargas de trabalho e estresse, para evitar possíveis erros, esgotamento ou intimidação para os funcionários. Outros fatores também podem necessitar de consideração, tais como questões associativas e psicológicas. Exemplos: o incentivo a um ambiente de aprendizagem escolar, realizar serviço de mediação em ambiente adequado para evitar confrontos. Permite tempo de descanso suficiente para evitar acidentes. Por exemplo, limitando as horas de condução de envolvido na prestação de serviço de carga e distribuição. Uma vez determinado o ambiente para a operação dos processos, deve ser mantido e controlado de forma adequada, ok? Muito bem, vamos ver o que diz a norma nesse requisito, o 7.1.4, ambiente para a operação dos processos. Aqui. A organização deve determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Então, lembrando, tá? Pessoal, quando a norma começa com a organização deve, é um requisito obrigatório, tem que ser cumprido. E a organização tem que apresentar as evidências do atendimento a esse requisito. Então, a norma fala aqui, ó, a organização deve determinar. Então, quando ela determinar, isso deve estar escrito, né, em um procedimento, em uma prática, é uma forma que vai ter que ser evidenciado que ela determinou. Né? Então, ela determina, provê e mantém o ambiente necessário para a operação de seus processos. Então, esse ambiente ele vai ter que ser verificado. É quando o auditor vai no local, ele está fazendo a constatação visual, né, através das práticas que ele vai poder observar que existe esse ambiente adequado para a operação dos processos. Tá? Continuando aqui, o que diz a norma. E aqui ela já coloca até uma nota. Um ambiente adequado pode ser uma combinação de fatores humanos e físicos, como o social, por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante. O que seria apresentado aí como uma evidência? Tá? A organização ela pode apresentar que ela existe, ela determinou, né, um código de conduta, por exemplo. Né? Então, naquele código de conduta, ela não permite que exista um ambiente discriminatório. É proibido, né? Não é algo que a empresa corrobore com essas práticas. Então, ela vai ter que demonstrar durante o processo de auditoria que ela tem essa prática. Aí vai mostrar as evidências, né? Que pode ser esse procedimento, pode ser através de uma
uma política interna da própria empresa, enfim, ela vai demonstrar que ela tem esse item aqui atendido, tá? Letra B, o psicológico, por exemplo, redutor de estresse, preventivo contra a exaustão, emocionalmente protetor. Aqui uma evidência que pode ser apresentado, e algumas empresas têm, é aquela sala do descanso, como após o almoço, o funcionário pode ir para aquela sala, lá dentro do horário de almoço, lógico, né? E aí, lá para um descanso, algumas empresas têm até uma sala assim reservada com ar-condicionado, os colchonetes, e o funcionário vai lá e faz aquele seu descanso naquele horário. Outras empresas elas têm uma área de lazer ali naquele horário de intervalo do almoço, né? Tem ali uma área em que os funcionários podem jogar ali um ping-pong, jogar um xadrez, enfim, fazer aquele descanso, né? Aquela área de lazer no intervalo. E muitas vezes até fora do horário de almoço também, pós-expediente, né? O funcionário fica lá naquela área onde ela pode fazer aí as suas atividades. Alguns têm até quadra também, enfim, são esses exemplos, essas evidências que a empresa vai demonstrar para atender esse requisito também. Letra C. Físico, por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo do ar, né? Um ambiente higienizado, sem ruído. E aí depende muito também do tipo do segmento de negócio da organização. Tá? Então, a organização dentro das suas atividades e ela vai determinar que aquele ambiente físico é aquele ambiente adequado para a execução das atividades, do processo. Tá? Lembrando, pessoal, que quando a organização fala assim da operação dos processos, não é exatamente, especificamente um processo de produção, como às vezes tem esse entendimento. Quando ela fala de operação dos processos, são de todos os processos. Então, por exemplo, um processo que se desenvolve na área administrativa, do RH, por exemplo. Então, tem que ter um ambiente adequado para aquela atividade que está sendo desenvolvida. Na área de estoque, né, no processo de estoque, a mesma coisa, no processo lá de estoque, armazenagem, distribuição, no processo de produção, propriamente dito ali na área operacional. Então, são os processos. Dentro desses processos é que a organização tem que determinar que tenha-se esse ambiente adequado para a operação desses processos. Esses fatores eles podem diferir substancialmente, dependendo do produto e dos serviços providos. Então, como eu comentei ainda há pouco, depende muito do segmento da organização. Tá? Então, durante uma auditoria, a organização vai apresentar para o auditor as evidências de que ela está atendendo esse requisito da norma. O ambiente para os processos, eles são adequados a esses processos. Tá bom? Então, eu encerro então mais um vídeo com essa frase do Masaki Imai, que é considerado aí o pai do Kaizen, onde fala: a chave para o sucesso dos processos está na criação de um ambiente propício à melhoria contínua. Muito bom, né? Então, com isso eu concluo mais um vídeo e nos encontramos no próximo. Até lá!